imagina só essa situação. Uma empresa precisa recuperar uma parte importantíssima de sua história. Algo que aconteceu, digamos, em 1977. Precisa de imagens, fotos, qualquer coisa. Mas os funcionários vão lá, procuram nas gavetas, mas não tem arquivo, ou esse arquivo até existe, só que não foi organizado. Bom, aí é que entra em cena uma empresa que descobriu que organizar a memória de outras empresas é um excelente negócio para todo mundo. É o que você vai ver na reportagem de Renata Ribeiro. É o sonho de qualquer empreendedor, quando a empresa é capítulo da história de uma cidade, de um país e figura na memória dos consumidores. Quando os brotos se reúnem para uma festinha íntima. É um sucesso, maionese Hellmann's. No tempo em que ainda se morria de tuberculose, febre, parto e diarreia, início do século passado, a indústria farmacêutica era limitada a tônicos, unguentos, pomadas e xaropes. E as drogarias entregavam em casa de bicicleta. Na década de 40, mulheres que já podiam votar, mas ainda não tinham deixado a cozinha, experimentavam a modernidade no fogão a gás. Se é verdade que todo historiador tem vocação para arqueólogo, Solange, Elizabeth e Lígia escavam fundo atrás das memórias dos clientes. 3 profissionais que deixaram a carreira acadêmica para apostar num filão de negócios que começa a ser cada vez mais valorizado. Abriram empresas especializadas em resgatar o passado de grandes companhias, pioneiras como a maioria dos personagens das histórias que ajudam a contar. Beth fundou a Memória e Identidade e tem de cabeça cada detalhe escritos nos livros. A nossa história é a história da evolução dos projetos que a gente desenvolveu nesses anos todos. 30, 50, 100 anos. O que lemos nos livros comemorativos é resultado de um trabalho árduo em porões empoeirados. O país do futuro, o passado muitas vezes se perdia. E eu me juntei a ela em junho de 1970. Ainda era uma empresa relativamente pequena, com 400 e poucos engenheiros. O engenheiro Satoshi é um dos funcionários mais antigos da Embraer. Participou de grandes projetos, como o avião Brasília. A gente trabalha muito com história oral. Então, aquilo que não está no documento textual, não está no documento fotográfico, mas está na cabeça e no coração das pessoas que fizeram aquela história ou que ainda estão fazendo, a gente também resgata. Centenas de depoimentos e cerca de 6.000 documentos deram origem a um centro permanente na sede da Embraer, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Nós tivemos a sorte de, nos últimos 40 anos, os nossos empregados, colaboradores, guardaram muita coisa, não só na empresa, como fora da empresa, nas suas casas. Então, a gente vive de tentar pegar esse material, resgatar esse material até com os nossos empregados hoje ainda, né? Da capital paulista, Beth coordena o trabalho. Um case de sucesso para a empresa dela. Dinheiro em caixa todo mês. Hoje a gente tem consciência que, de fato, os trabalhos de memória empresarial que nós desenvolvemos servem sim à gestão, são ferramentas de comunicação. Hoje as companhias sabem o valor de uma marca consolidada e fazem grandes investimentos pelo resgate do passado. Gostoso como uma tarde no circo. O novo Nescau é leve. A história da empresa tem a ver com o quê? Reputação. Reputação, imagem, a sua continuidade no mundo, a aceitação do consumidor. Então foi uma maneira de preservar a história da Nestlé no país e no mundo, de colocar à disposição do consumidor essa memória que hoje vai além da história e se define como um compartilhar de valor com a sociedade.
Esse quadro italiano do fim do século XIX foi a inspiração para uma das embalagens mais famosas da marca no mercado até hoje. Essa e outras histórias ficam arquivadas numa reserva técnica com temperatura e umidade controladas, igualzinha de um museu. Todos os anos, a Nestlé gasta R$400 mil para preservar o passado. Fotos, documentos, campanhas publicitárias e objetos, verdadeiras preciosidades, como essa embalagem de 1950, aquela do quadro. Disquinho promocional furou de tanto tocar. Galinha famosa, vaquinha sessentona. O Centro de Memória da Nestlé, que foi o primeiro grande projeto da Solar, a empresa de Solange, vale por muitas aulas sobre a história da vida privada no Brasil. Eu tenho cartilhas, que era uma prática de publicação e de orientação às mães, e que existe uma série toda que começa a ser publicada nos anos 1930 e se estende até os anos 1950. É um guia para as mães. É um guia. Então, é nesse sentido que a gente fala que a empresa ela presta um serviço, né? Esse material é um material que recupera a memória das empresas, nesse caso a memória da Nestlé Brasil. E é uma documentação que está sendo reunida desde 1993 e conta a história da Nestlé desde 1921, quando a Nestlé se estabeleceu no Brasil. Chegou, grande mágica, que bom. Achou, ganhou. 81 anos no mercado brasileiro. Não foram poucas as transformações que a Unilever acompanhou na sociedade, na economia, nos costumes e, claro, no jeito de fazer propaganda. Cheirinho gostoso. É close-up. Como tantas outras empresas, a Unilever, uma das maiores companhias dos setores de alimentos e produtos de higiene e limpeza, não tinha preocupação de organizar sua história. Só em 99, a multinacional fez parceria com a Grifo, empresa comandada por Lígia. Ela começou do zero, um trabalho de detetive. 2 anos depois, nasceu o Centro de História da Unilever em São Paulo. 25 pessoas trabalham aqui para manter mais de 45 mil peças, entre fotos, anúncios, embalagens e comerciais de rádio e TV. Antigamente era uma opção para as empresas se exporem ou não ao mercado externo de maneira mais estratégica. Hoje é uma obrigação a empresa ser mais aberta. Se olhar os atributos corporativos de mais valorizados hoje, produto e qualidade virou uma obrigação. Agora, imagem, a parte de geração de empregos, investimento no país, responsabilidade social, sustentabilidade passar a ter um peso muito grande. Para você entrar nesse mérito de comunicação e ser crível, você tem que olhar a sua história. E se o negócio da memória empresarial é um mercado em expansão, ele também amplia as oportunidades para profissionais multidisciplinares. Ele exige um perfil, né, de profissional que não sai formado da faculdade. Você precisa saber fazer pesquisa, você precisa entender da organização do acervo, você precisa entender da estrutura de uma organização, você precisa entender de comunicação, saber como transformar aquilo num produto ou numa ação para compartilhar aquele acervo que você reuniu. Compartilhar. O Centro Histórico é uma ferramenta do negócio, mas está aberto a todos. E atualizar. É assim que essa história não termina, porque continua sendo construída a cada passo da empresa. Bom, depois desse passeio pela importantíssima memória das empresas e também pelos vinhos franceses lá no Museu do Louvre, o Mundo S.A. termina por aqui. Se você quiser rever esse programa ou saber mais sobre empresas, negócios e muito sucesso, nosso site é g1.com.br/Globonews. A gente volta na semana que vem. Até lá.